Olá, aqui é o mediador Eric Carnel, de Matemática do Polo de Jacarepaguá, e hoje eu vou resolver algumas questões do Enem do ano passado sobre a função, logaritmo e matemática financeira. Então a primeira questão que eu separei para a gente resolver é a do Enem do ano passado, de 2019, e diz o seguinte: a hidrangea macrophylla é uma planta com uma flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual ela está plantada. Em um solo ácido, ou seja, com um pH menor do que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, com um pH maior do que 7, a flor vai ser rosa. Considere que a hidrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com um pH inferior a 8. Sabe-se que o pH é igual a menos log de x na base 10, em que x é a concentração de íon hidrogênio, o H+. Para produzir a hidrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve separar o solo de modo que o x assuma as seguintes condições. Então, a questão dá aqui para a gente 5 opções que falam condições para o valor que o x pode assumir, e o nosso papel aqui é descobrir qual dessas condições que é a verdadeira. Então, a partir do momento que a gente leu a questão, o próximo passo é a gente novamente olhar o enunciado da questão, mas separar quais que são as possíveis informações necessárias de fato para resolver o problema. Então, as informações são os valores do pH. Então, primeiro, o pH menor do que 7 vai dar para a gente uma flor azul, e um pH maior do que 7, uma flor rosa. A outra informação importante sobre o pH é que a cor-de-rosa mais valorizada comercialmente é quando o pH é inferior a 8, ou seja, menor do que 8. Outra informação é a fórmula que dá o pH para a gente através do logaritmo do número x, que a gente quer encontrar o número x, então essa relação é importante. E, por fim, qual é o comando de fato da questão, que é calcular e encontrar condições para o valor do x para que a hidrangea cor-de-rosa seja a de maior valor comercial. Então, uma vez que a gente lê agora o enunciado separando essas informações importantes, a próxima etapa é, de fato, separar quais que são, de fato, as informações realmente importantes que a gente vai usar e quais são as informações numéricas que não são muito interessantes para esse problema. Então, como a gente quer, aqui olhando o comando da questão, a hidrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, eu vou olhar qual é o pH que me dá a flor na cor rosa, que no caso é quando o pH é maior do que 7. Então, aquela informação com pH menor do que 7, a flor ser azul, eu não vou usar, eu vou descartar aquilo, não vai ser usada na resolução. A segunda informação é que, como eu quero não somente com cor-de-rosa, mas eu quero a flor hidrangea de maior valor comercial, o pH tem que ser inferior, tem que ser menor que o número 8. A outra informação muito importante é a fórmula para a gente calcular o pH em cima do logaritmo do número x. Então, é isso aqui que eu preciso de fato para resolver a questão. Então, eu vou agora limpar aqui a nossa tela. Então, eu tirei o enunciado e agora, para abrir espaço para a gente poder trabalhar, deixei somente as possíveis respostas da questão e vamos agora trabalhar, tudo bem? Então, tem duas condições para o pH. Primeira condição, o pH tem que ser maior do que 7. Então, eu vou pegar isso e vou substituir o pH pela fórmula que a questão deu para a gente, ou seja, por menos log de x na base 10. Quando a gente tem uma inequação assim, o que nós gostaríamos de fazer, por exemplo, é utilizar a definição de logaritmo para poder trocar esse logaritmo por uma exponencial, para que a gente possa trabalhar diretamente com o x que está ali dentro. Mas para fazer isso, eu preciso que tenha, de um dos lados da nossa inequação, somente o logaritmo, ou seja, sem um sinal de menos na frente ou algum número multiplicando ele. Então, como no caso aqui nós temos menos log de x na base 10, eu vou retirar esse menos. E como é que eu faço isso? Eu vou multiplicar os dois lados desta equação por menos 1. E quando eu faço isso, eu vou multiplicar o 7 por menos 1, que fica menos 7, e multiplicar o menos log de x na base 10 por menos 1, então some o sinal.
Lembrando que quando a gente multiplica os dois lados de uma inequação por menos 1, nós temos que inverter a relação. Então, se antes eu tinha um sinal de menor, agora eu tenho um sinal de maior. Tá? Então, agora eu vou utilizar a definição de logaritmo, que diz para a gente o seguinte. Olha, se eu tenho o log de x na base 10, eu posso retirar esse logaritmo, desde que do outro lado da minha inequação eu esteja colocando a base, que no caso é o 10, elevado ao que eu tinha do outro lado da inequação, ou seja, do que eu tinha do lado esquerdo. Então tem que escrever a base 10 elevado ao menos 7 que a gente tinha. Tudo bem? Então aqui eu encontrei uma condição para o x. O x tem que ser menor que 10 elevado a menos 7. Então agora eu vou pegar a minha segunda condição, que é que o pH seja menor do que 8. Então vou agora usar a mesma ideia que eu tinha. Eu vou substituir o pH por menos log de x na base 10. Vou multiplicar por menos 1, invertendo a relação da inequação. Vou novamente utilizar a definição de logaritmo para escrever essa equação como sendo 10 elevado a menos 8 é menor do que x. Então, novamente aqui, eu encontrei uma nova condição para o número x. Ele tem que ser maior que 10 elevado a menos 8. Então, com isso, a gente consegue agora olhar as opções. Vamos ver. Letra A. Vai servir qualquer valor acima de 10 elevado a menos 8. Pela segunda condição que a gente encontrou aqui, realmente, a princípio, a gente poderia marcar essa questão, numa desatenção, porque uma condição é que realmente o x seja maior que 10 elevado a menos 8. Só que não pode ser qualquer valor, porque a primeira condição que a gente encontrou é que o x seja menor que 10 elevado a menos 7. Então tem que ser menor que alguém. Então não é qualquer valor acima de 10 elevado a menos 8. Então o item A não pode ser. O item B, qualquer valor positivo inferior a 10 elevado a menos 7. Vai ser o mesmo problema. A primeira condição que a gente encontrou para o x é, de fato, ele ser menor que 10 elevado a menos 7. Porém, o x tem que ser, ao mesmo tempo, maior que 10 elevado a menos 8. Então, não é qualquer valor positivo. Tá bom? Vamos ver. O item C, valores maiores que 7 menores que 8. Isso, a princípio, não faz muito sentido. Valores maiores que 70 e menores que 80. Também não faz muito sentido. E agora, o item E. Valores maiores que 10 elevado a menos 8, ok, nossa segunda condição, e que também sejam menores que 10 elevado a menos 7, que foi a primeira condição que a gente encontrou. Então, de fato, somente a opção E casa com as condições que nós acabamos de encontrar para o número x. Então, a resposta nessa questão vai ser o item E. Bom, a segunda questão que eu trouxe para vocês é uma questão de matemática financeira, também do Enem 2019. Ela diz o seguinte: uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$ 202. O segundo pagamento será efetuado em um mês após o primeiro e terá o valor de R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista, negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é D. Então, novamente, a Enem aqui dá para a gente 5 opções de valores, mas somente uma delas é o valor à vista desse produto. Qual que vai ser a nossa estratégia? Como está trabalhando aqui com juros compostos, com parcelas em juros compostos, o que nós vamos fazer? Se eu quero calcular o valor à vista, eu vou pegar cada parcela, que, por exemplo, no primeiro mês é R$ 202, e vou trazer ela para o valor equivalente no momento da compra. Ou seja, eu vou voltar atrás com relação a essa taxa de 1% ao mês. E como é que eu vou fazer isso? Bom, primeira coisa, eu vou, novamente, analisar a questão e ver quais são as informações importantes. Então, era taxa de juros de 1% ao mês, primeiro pagamento sendo um mês após a aquisição do produto, no valor de R$ 202, e o segundo pagamento um mês após o primeiro pagamento, no valor de R$ 204,02. Tá. Então, vamos agora pegar a primeira parcela de R$ 202
e vou trazer o valor dela para um valor equivalente através dessa taxa de juros de 1% ao mês no dia da venda. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essa fórmula que está aparecendo. O que significam essas letras? O V é o valor que a parcela tem. O M vai ser o valor que essa parcela teria no momento que foi comprada à vista, ou seja, antes de fazer o cálculo dos juros. O I é a nossa taxa de juros e o N é a quantidade de meses que se passaram, tá? Lembrando que quando a gente está trabalhando com a taxa de juros ao mês, eu vou utilizar o N ao mês. Se eu tivesse uma taxa de juros ao ano, eu usaria o N ao ano e assim por diante, tá? Então, eu vou agora substituir os valores que a gente tem. Então, eu tenho que o valor da primeira parcela é de R$ 202. O N é o que eu quero calcular, ou seja, o valor dessa parcela, se ela fosse paga no momento imediato da compra, ou seja, no valor recente. Substituir o I, que é a taxa de juros, por 1% na forma de número decimal, ou seja, 0,01, ou poderia também substituir como 1 sobre 100, na forma de fração, que daria da mesma forma. E o N eu substituí por número 1, já porque se passaram apenas um mês após a aquisição do produto para eu pagar essa parcela de R$ 202. Então agora eu vou fazer a conta. Então aqui, a única coisa que eu fiz foi somar esse 1 dentro do parênteses com 0,01. E como isso tudo está elevado a 1, e elevar a 1 não faz a menor diferença, eu posso retirar esse parênteses, tá? Então o que eu tenho? Eu tenho que R$ 202 é igual a 1,01 vezes M. Tudo que eu faço agora é isolar o M, então vou passar esse 1,01 para o outro lado da equação e vou ter que M tem que ser igual a 202 sobre 1,01. Tudo que tem que fazer agora é essa divisão aqui entre os dois números. Você pode fazer tanto divisão com número com vírgula, como está acostumado, ou então posso reescrever esse 1,01 como um 101, desde que eu multiplique em cima por 100. Ou seja, eu estou multiplicando em cima e embaixo para o número 100 para poder remover essa vírgula. E por que eu fiz isso? Para deixar bem nítido aqui que eu tenho um 202 em cima e um 101 embaixo. E repara que 202 dividido por 101 dá 2, né? 2 vezes 101 dá 202. Então, o resultado dessa conta, ou seja, o valor de M, é 2 vezes 100, que é igual a 200. Então, o valor da primeira parcela, se ela fosse paga no momento da compra, é de R$ 200. O próximo passo agora vai ser pegar o valor da minha segunda parcela, de R$ 204,02, e repetir a mesma ideia. Eu vou pegar esse valor e trazer ele para o dia da compra através da mesma fórmula. Então, vamos lá. Eu substituí aqui na fórmula os valores. Então, o V, que é o valor da parcela, agora é R$ 204,02. Mantenho o M, que eu vou calcular o valor que essa parcela teria no momento da venda da compra, se não tivesse sido aplicado em juros. E agora, a única diferença mesmo vai ser que aquele N que eu tinha elevado, né, o expoente N, que representa a quantidade de meses que se passaram, é agora o número 2. Por quê? Se passou o primeiro mês e eu paguei a primeira parcela, e se passou o segundo mês para eu poder pagar a segunda parcela. Então, se passaram 2 meses desde o momento da compra. Então, agora, eu reescrevi aquela soma dentro do parênteses, e o que eu preciso fazer vai ser elevar ao quadrado esse 1,01. Então, elevando isso ao quadrado, eu vou ter que a equação que a gente tem é de que 204,02 é igual a 1,01 ao quadrado, que dá 1,0201, que multiplica M. Esse número aqui, é só você fazer 1,01 vezes 1,01. Tudo bem? Então, o próximo passo, agora eu vou isolar o M. E para eu encontrar o valor que essa parcela teria no momento da compra, basta eu fazer essa divisão de números com vírgula. Novamente, você pode fazer essa divisão diretamente, ou então, se eu multiplicar em cima e embaixo por 100, repara que 102,01 é exatamente a metade de 204,02. Ou seja, eu vou ter que o que está dentro desse meu círculo aqui em amarelo vai resultar no número 2, 204,02, dividido por 102,01, dá exatamente 2.
Então, o valor da parcela vai ser 2 vezes 100, que também deu R$200. Então, o valor da minha segunda parcela vai ser R$200 e o valor do produto à vista, basta eu somar o valor de todas as parcelas, só que trazendo elas para o momento da venda, né? Então, vai ser 200 mais 200, que dá R$400. Então, a resposta dessa questão vai ser o item B. Então, essas duas questões que eu trouxe para vocês, eu espero que tenham entendido e fiquem bem e até a próxima semana.